Uma história incrível e de superação. É isso que a gente vai ver no podcast de hoje. Então solta a vinheta. Bom, hoje eu vou falar com ele, que tem uma história incrível e de muita superação. É ele, Rodrigo. Rodrigão, prazer de vir aqui no nosso podcast. Agradecer Prazer você, é todo meu. agradecer você mais uma vez, né? Sim. E hoje, para quem não te conhece, poder te conhecer a sua história, essa história incrível que você já contou pra gente no off. Uhum. Então eu começo te perguntando pra você quem é o Rodrigo. Rodrigo é um cara que... filho de analfabetos, porém, muito orgulho disso, porque foi com toda a história dos meus pais, em se tratando de criar 9 filhos. Meu pai saiu de Minas Gerais, minha mãe paranaense. Em se tratando do cuidado que eles tiveram com a gente e a gente conseguir se transformar numa grande família, que são 22 sobrinhos que eu tenho hoje, 25 bisnetos que a minha mãe tem, entendeu? Somos uma grande família, nascida e criada em Sarandi, 38 anos de Sarandi. Amo de paixão essa cidade. Você é natural aqui. Natural. Na verdade, nasci em Maringá porque não tinha como nascer em Sarandi naquela época, entendeu? Porque Sarandi não tinha hospital, né? Aí teria que nascer em Maringá para poder voltar para cá. Só que nascido e criado aqui, digamos assim, né? E muito orgulho disso. Muito orgulho disso. E orgulho da minha história também, né? Sim. 9 irmãos, né? Porém, somos em 8 hoje, né? E um grande orgulho dos meus pais que conseguiram deixar uma grande mensagem pra gente em relação ao que ser família, né? Tem a minha mãe viva hoje, graças a Deus. 83 anos, minha guerreira. Meu pai já falecido, meu herói, meu grande parceiro que deixou um legado na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida de toda a nossa família, né? E é um orgulho poder contar essa história aqui. Bacana, Entendeu? cara. E como que foi sua adolescência, assim? Foi uma adolescência tranquila? Adolescência tranquila, porém com bastante dificuldades, né? Igual eu já contei antes, né? Meu pai não teve estudo, né? Não teve essa oportunidade, porém a gente... alguns dos meus irmãos não tiveram tanta oportunidade de estudos, justamente por causa das condições, né? Eu fui o mais privilegiado, que eu sou o último, né? Eu sou o derradeiro, né? Como é que chama? Você é o mais velho? Não, eu sou o mais novo. Você é o caçula? Sou o caçula. Ah, sim. Entendeu? Sou o derradeiro, né? Sim. Final do pote. Entendeu? Então, em cima disso, eu tenho muito orgulho dos meus pais por conseguir conduzir a gente para poder ter os estudos, né? Alguns, igual eu falei, alguns dos meus Pegar o irmãos caminho certo, né? Isso, sempre pelo caminho certo, né? Primeiramente Deus, né? Sempre E aqui na nossa região era bem complicado antigamente, né? Sim, sempre foi muito complicado Sarandi, de certo modo, né? Aqui um pouco complicado de se viver. E meu pai jardineiro, um das últimas, foi foceiro, né? Meu pai sempre foi empreendedor. Por quê? Porque meu pai não tinha nem documento, né? Não tinha documentação nem nada, não teria como trabalhar para alguém. Então ele tinha que ser empreendedor mesmo, e foi, entendeu? Na medida do possível, ele buscava o dinheiro dele, né? O pão de cada dia, todo dia. E isso corre nas nossas veias, entendeu? Então, às vezes, quando a gente fica trancado num barracão, trabalhando para alguém, eu digo isso por todos meus irmãos, que ninguém consegue ser mandado, digamos assim, sem correr pelo seu, entendeu? A gente fica aprisionado, entendeu? É uma coisa que força a gente. Por quê? Porque da natureza do meu pai sempre foi buscar o pão de cada dia, né? Ele sempre foi buscar lá fora o seu, né? E o que o meu pai deixou pra gente foi que busque o seu, faça o seu,
e, e as outras coisas vão ser adicionadas, né? Assim como na palavra de Deus fala, né? Que tudo que você buscar dos céus, tudo vai ser acrescentado na sua vida depois, né? Depois das outras coisas, né? Sim, sim. E graças a Deus vamos Vamos aí. levando aí. E assim, depois que você passou ali pela... Tava na adolescência ali, qual que foi o seu primeiro emprego? Como que você começou ali a se virar para ganhar o seu sustento, ter o seu dinheiro? Então, desde pequeno eu sempre ajudei em casa, né? Meu pai trabalhava em jardinagem e tal. É, tinha que contratar carroceiro para poder, entendeu? Desde pequeno, a gente sempre foi acompanhando meu pai para poder. Meu pai nunca fez questão da gente ficar em casa, não. Estudar, tá, estuda. E a parte da tarde ou a parte da manhã, dependendo do período que trabalhar. Por quê? Porque na cabeça dele tem que trabalhar, entendeu? Hoje, talvez os jovens tenham mais oportunidade de poder ter o estudo, né? Não, foca no estudo, tudo. E tem tudo na mão e não dá o valor devido, entendeu? Hoje está tudo na mão e o jovem não dá o valor devido, porque vem fácil demais, entendeu? E em outras épocas, né, principalmente no tempo que eu passei, não tinha essa facilidade, né? Hoje não, hoje tudo fica mais fácil, né? Você estuda na palma da mão, né? Na palma da Antigamente você mão. tinha que ir buscar, né? Sim. Informação. Até hoje eu tô fazendo faculdade agora, tá? Né, depois de muito tempo a gente começa a estudar, começa a ver outros ares, ver outros ambientes. Parte muito do que aconteceu comigo também, que a gente vai conversar vai falar durante a conversa, tudo. Que as mudanças às vezes acontecem de um jeito que você jamais espera, nunca imagina que possa acontecer daquele jeito e acaba acontecendo, né? E às vezes é muito para poder melhorar a vida da gente também, né? Então, só agradecimento e deixar tudo na mão de Deus, porque primeiramente sempre Deus. Sim, Deus é o principal, né? É a nossa base, né? É o principal. Bacana. E assim, depois, assim, você começou a trabalhar com quem mesmo? Você falou? Eu comecei a trabalhar com. Eu trabalhava com jardinagem com meu pai, depois a Sim. gente foi crescendo e tal, não dava para conciliar, para fazer mais alguma coisa em relação à jardinagem. Meu pai seguiu a carreira dele, a gente foi crescendo e tal. Aí as oportunidades que iam surgindo para a gente tinha que agregar para poder ganhar um dinheiro para mandar para casa, Ajudar em porque casa. ajudar em casa, Olha. entendeu? Não tinha aquele espaço de, não, o dinheiro que você ganhar é seu, não, só paga uma continha, não. A gente tinha que ajudar. E foi com isso que a gente aprendeu. Então, desde cedo a gente já teve a experiência, já teve aquilo de como faz para você ter a manutenção de uma família. Como você faz para as contas, isso, aquilo, entendeu? O não poder gastar tudo. O nosso ensino sobre economia, sobre a parte financeira, foi aí. Aí que começou. Na Não, na prática. prática, entendeu? Não, calça, não. Você tem calça lá para usar, que lá dá para usar tudo. Não, Tênis. não, comer café, arroz, feijão, entendeu? Então, não Só o tinha. básico ali, o essencial. Só o básico essencial para poder. Porque é diferente, o pensamento sempre foi diferente. A gente às vezes chegava na escola, um amigo ou outro tinha condição de comprar uma coxinha, um sonho, um refrigerante, tudo, e na sua cabeça você só olhava só e falou assim: não posso pensar por um, eu penso por vários, eu penso, entendeu? Sim. Então o pensamento sempre foi diferente, entendeu? E desde novo, então, já é a mentalidade amadurecida ali, né? A mentalidade amadurecida, entendeu? Então, não tinha como errar em relação a isso aí, porque o orgulho que o nosso pai dava pra gente em relação a tudo que ele tinha, né? Que pouco estudo, mas tudo o conhecimento que ele tinha para poder buscar lá fora a condição, fazia com que a gente tinha que seguir o exemplo dele. E seguindo o exemplo de uma pessoa correta, você você vai junto, entendeu? E assim com a minha família. Minha família, eu conheço a minha esposa faz 16 anos e 14 anos de casado. E aí você vê que tudo que você preza é aquilo, entendeu? É a família, entendeu? Você faz acontecer, você faz dar certo todo dia. Por quê? Porque meu pai fez dar certo 55 anos.
que foi o período que ele ficou com a minha mãe. Ele fez a certa 55 anos. Nos dias... Ele decidiu, né? Decidiu, nos dias difíceis. Minha mãe já quis largar dele, às vezes, por causa do alcoolismo lá atrás, entendeu? Mas passaram por tudo aquilo, né? Uns períodos terríveis, né? Terríveis de fome, que eu sou o caçula. Já tenho meus quase 40 anos. E eu tenho irmã de 63 anos, entendeu? A sua irmã mais velha, ela passou mais... Minha irmã, isso, exatamente. Os meus irmãos mais velhos, eles passaram outra dificuldade, que acabou não chegando até mim, entendeu? E eu tive mais facilidade, digamos assim, entendeu? Mas ainda assim, com tudo que eu passei, não foi tanta facilidade comparado aos dias atuais, entendeu? Então é uma história linda mesmo. E eu sinto orgulho disso, principalmente meus pais terem vivido tanto tempo junto, um honrado o outro até o final. E para mim a riqueza está aí, entendeu? A riqueza maior é em se tratando de você poder conduzir uma família, porque as coisas mais difíceis nos dias atuais é principalmente você manter uma família, porque dinheiro todo mundo faz, né? Egos, todo mundo tem ego, né? E para manter uma família hoje, em cima da destruição, digamos assim, mental, principalmente em relação a redes sociais, que Valores, os princípios, valores, né? princípios, Ainda mais com tanta informação que vem hoje, né? tanta informação, os comparativos sobre vida de um, vida de outro, o que é bom. Às vezes a pessoa mostra na rede social, mas realmente não é aquilo. Será que é isso mesmo? Na Será rede que não social é? todo mundo é feliz, né? Todo mundo é Todo mundo posta feliz, felicidade, né? felicidade. Eu não, eu postei algumas coisas graves que aconteceu comigo justamente para mostrar, às vezes, para as pessoas que me acompanham, que são poucas, mas que me acompanham, saber que tem dias difíceis também. E é ruim postar dias difíceis. Por quê? Porque às vezes parece que as pessoas olham os dias difíceis seu e torcem que aqueles dias difíceis fiquem mais difíceis ainda. E aquela alegria que você tinha, ela gostaria de ter, entendeu? E às vezes você postando os dias difíceis, ela entende que o outro lado da telinha é uma pessoa normal, que tem uma vida normal, entendeu? Que tem os dias difíceis, igual essa que não tem aquela coragem, digamos assim, ou querer de se expor um pouco, entendeu? E não tem facilidade para ninguém. Não tem facilidade para ninguém. E se tá fácil demais, ixi, Maria, logo vem a dificuldade, entendeu? Porque a vida é altos e baixos. Sim. A todo tempo a vida é altos e baixos. E os baixos vêm para ensinar, né? Vem para ensinar. E a gente tem que aprender com os baixos. Por quê? Porque se a gente não aprender com os baixos, logo vem o baixo de novo. Sim. E vem com a rasteira maior, né? Sim. Geralmente é o que acontece, entendeu? Então, conforme você vai aprendendo com as coisas que acontecem com você na vida, e hoje tendo a oportunidade, às vezes, de falar sobre a minha vida, que pode mudar a vida de alguém. É uma vida simples, é igual eu falei para você. Hoje eu não tenho aquela riqueza de ter muito dinheiro junto. Porém, eu tenho a minha riqueza. E a minha riqueza vale muito mais que talvez um montante grande de dinheiro. Às vezes tem uma pessoa numa mansão lá que tá infeliz, né? Tá infeliz, sente pobre, né? Tá deprimida, falta algo. Ou às vezes o tempo passou para ela diferente. Justamente porque ela quis conduzir diferente. Hoje ela é muito rica de dinheiro, um montante grande de dinheiro, porém ela não sabe o que faz. Por quê? Porque às vezes a amizade que ela tem, ela vê no rosto dessas que não é amizade, que é só interesse. Só tá ali por interesse, por agrado. Tudo que você dinheiro atrai isso também, né? Dinheiro atrai isso, entendeu? E você tem que ter um cuidado muito grande em relação a conduzir a vida a esse lado, porque poucos amigos você vai fazer nesse período, entendeu? Eu vi uma frase que falava assim, né? Que o dinheiro ele não traz felicidade, ele traz facilidade. Dinheiro traz facilidade. Não felicidade, né? Eu vi uma frase falando isso aí. E falando um pouco mais sobre ainda a família, você acha que você puxou o perfil mais do seu pai, da sua mãe? Os seus irmãos são muito diferentes de você, de personalidade assim?
De personalidade, assim, digamos assim, em relação aos meus irmãos, muitos deles falam assim, não, você é igual o pai, porque meu pai aguentava pra caramba. Só que hoje eu tenho uma personalidade, eu costumo dizer que hoje eu mudei um pouquinho a personalidade. Eu já fui um cara muito tímido, muito, mas muito tímido mesmo. E eu perdi muito com isso. Perdi muito com isso. E hoje eu tenho uma filha que ela é inibida. Então eu vou tentar manter o máximo de tempo ela ser desse modo. Porque é a verdadeira identidade dela. Por quê? Porque o mundo vai querer que ela fique pequena e não se exponha à própria personalidade. E eu, em contrapartida, conduzindo ela, eu vou tentar manter a personalidade real dela, entendeu? Sempre falando para ela. Por quê? Porque no meu tempo de adolescência, eu não tive isso. Eu não tive esse cuidado comigo. Eu sempre fui tímido e ninguém chegava em mim e falava o outro jeito de ser. Não, você tem que ser. Eu via nos meus irmãos isso aí. Aí eu falei assim, parece que eu não sou irmão deles. Porque eles chegam e falam tudo e eu quero ser desse jeito. E teve que passar um grande período da minha vida para mim entender que não, você é igual a eles. Só que o seu tempo é diferente. E esse tempo foi em que idade que você percebeu, assim? Já tinha meus 19 anos, 20 É? anos, entendeu? Meus irmãos não, meus irmãos sempre foi Desenroladão, assim, desenroladão tal. desde a adolescência. Por quê? Porque ninguém inibia eles. Porque os últimos, né? Eu sou de 86. Os meus irmãos que eu me refiro é um de 76 e outro de 77, o Ney e o Vani. Que eles tinham um nome acoplado aqui no Sarandi na época deles. Ney e Vani, que era os bambambam, entendeu? Porque amedrontava, digamos assim. Nunca foram parte de drogas, nada. Mas meio que amedrontava, entendeu? Então, eles tinham, digamos assim, um pouco de respeito, entendeu? Mas talvez seja porque um ajudava o outro também, que eles cresceram junto. Eu não, eu teve um intervalo de 10 anos, entendeu? Para com os mais novos. E eu tive um intervalo de 10 anos. Então, eu fui criado diferente, entendeu? Muito sobre olhares deles, de não errar e não Todos os erros que eles viram que cometeu com os outros, eles minimizaram quando foi Isso, te criar, né? entendeu? E a gente ia aprendendo, né? A gente aprendendo com tudo isso. E que parte nós tá agora? A gente tava falando dessa personalidade sua com Ah, seus sim, irmãos, a né? personalidade É. com os E, irmãos, né? pode. Aí minhas irmãs, entendeu? Eu vejo a personalidade nossa de todos serem vendedores, entendeu? De dar algo na mão da gente e a gente poder vender. Que era o que meu pai meu pai fazia. Meu pai vendia serviço. Meu pai chegava e vendia o serviço dele. Então, em todos os lugares que ele chegava, e essa personalidade passou pra gente, entendeu? Uma personalidade forte de, digamos assim, de amedronto, tá? A pessoa olha pra gente assim. Eu digo que seja da parte da minha mãe, que a minha mãe é muito, né, meio de não se intimidar, né? Mas meu pai sempre calmo, sempre sábio, entendeu? Que passou pra gente. Digamos assim, toda a inteligência que a gente tem, toda a desenvoltura que a gente tem, foi muito da personalidade do meu pai. Para todos os irmãos. Para todos os irmãos, graças a Deus. E quando você começou a se relacionar ali com a sua esposa, você conheceu com quantos anos? Eu tinha 23 anos. 23 anos, 23 novo, anos. né? Namoramos um ano e pouquinho e já logo casamos. Como que vocês se conheceram? Então, foi como se fosse um cupido, né? Um cupido, porque tinha um casal de amigo da gente que a gente sempre convivia, né? Sempre fui um cara tranquilão. Um Você casal de era amigos. baladeiro ou não? Na época assim? Eu Você ia falou que nas era meio baladas, eu tímido, não né? era zoeira, entendeu? Eu não era zoeira igual, entendeu? De sacanear, tudo. Mas eu sempre fui na balada, umas baladas rock and roll, tudo. Sempre gostei de rock and roll, né? Aí, mas tem os malucos que acompanham o ritmo e fazem um outro, um outro jeito de ser.
E tem aqueles que curtem o rock and roll aqui dentro, aqui, mas tem... Então eu fui meio calmo, né? Nessa toada aí eu fui meio calmo. Não fui... Não vou ser lembrado por... Fanático. Vou ser lembrado por erros dessa causa, não. Sempre gostei de rock e ainda continuo gostando, né? Partido pro grunge ali, pra um rock alternativo, entendeu? Sempre americano, né? Algumas bandas brasileiras e tudo mais. Mas sempre gostei dessa parte aí. Bacana. Como daí vocês se conheceram? Vocês conheceram em que... Assim, Então, a amiga ela é... Essa menina que fez com que a gente se conhecesse, estudava com a minha esposa. E ela era esposa, hoje é esposa, continua esposa, de um amigo meu. Um amigo meu de muito tempo atrás e tal. E ela falava pra mim, Rodrigo, você é um cara muito gente boa, velho. Eu tenho que arrumar uma pessoa pra você, sabe? Eu falava, não, Mariana, pelo amor de Deus, tô solteiro, Mariana. Ô, Mariana, Essa amiga. E essa amiga, casada com um amigo meu. Hoje casado. Nesse tempo eles namoravam ainda. Não tinha nem filho, nem nada. Hoje eles têm uns 3 já, graças a Deus. Entendeu? E ela chegava em mim e falou, não, Rodrigo, vou arrumar uma pessoa gente boa. Eu falei, não, Mariana, pelo amor de Deus, tô solteiro, Mariana. Tô de boa, tô tranquilo. Não tem preocupação, não. Não, vou arrumar tudo. Aí ela conheceu a minha esposa, tudo. Falou assim, velho, tem um cara pra você. Daí a minha esposa tinha acabado de largar um namorinho que ela tinha e tal. Falou, não, Mariana, daqui a pouco eu vou pra praia aí, chega no final do ano, tudo. Daqui a pouco eu vou pra praia. Não vem com... Sua esposa é mais velha? Bem mais nova, bem mais nova. Mais nova. Bem mais nova. Aí a Mariane falando pra ela, Mariane, o nome dela, falando pra ela, não, Bruna, eu tenho uma pessoa pra você. Tu falou, não, Mariane, não quero. Ela não queria, eu também não queria, entendeu? Então, e era pra acontecer. Aí a Mariane falou, não, vamos marcar um encontro e ele vai vir aqui. Daí a Mariane ligou pra mim, tem uma amiga minha que quer te conhecer. Você vem aqui na frente do colégio, Bilac, né? Aqui no Bilac. pra te contar. Eu falei, tá bom, Mariane, eu vou. Não, tranquilo, vou conhecer ela. Assim. Aí a Bruna também, tá bom, Mariane, eu vou conhecer esse amigo seu, tudo. Aí a gente marcou de se encontrar. Encontrei ela na frente do colégio e tal. Aí cheguei de moto, tudo. Tinha uma Twister na época, tudo. Nossa, Twisteira na época. Twisteira na época. 2009, sim, 2009. E todo mundo tinha Titã, eu já tinha Twister já. Nossa, Twister era motão na época. Já tava acabando de pagar. Aí a Bruna deu uma olhada assim, tudo, e eu falei assim, não, monta aí, tipo... Fazer uma moral, né? Tá no papo, né? Então dá uma carona. Aí a Bruna olhou e falou assim, não, vou descer de a pé, não, vou embora, tudo. Aí pega o meu número aí e tanto. Eu tinha uma Twister bonita, porém eu tinha um celular Xing Ling, mas velho, só tinha Twister. Na época o celular era ruim. Isso. Pra época, nossa senhora. Então, pra impressionar, digamos assim, eu tinha Twister. E o celular, meu Deus do céu, valia nada, entendeu? Aí encontrei a Bruna assim, a Bruna arrancou o celular dela assim, eu falei, meu Deus, essa menina deve ser rica. Antigamente a gente media as pessoas pelo celular, né? Isso. Você olhava o celular e falava, isso aí já... Eu olhei o celular dela e falei, essa menina deve ser rica. Ixi, mano, pra mim não dá não. Porque assim, eu tinha um Twister de impressionar os outros. Só que morava numa casa humilde, entendeu? Nascido e criado num lar humilde. Então, é tipo assim, uma hora a casa cai. Entendeu? Então, se fosse só pra ficar com a pessoa, não dá nada. Tranquilo, A pessoa acha que eu sou rico mesmo e tal. Dá uns beijinhos, dá uns catos e tal. E largou, tá filé. Beleza. Você não pensa que vai ser uma coisa séria, evoluindo? Não, uma coisa séria nem nada. Só que daí... Mas eu, como sou um cara de ser correto, eu falei assim, velho, vamos ver. É o primeiro encontro, né? Tá lá com o celular dela, tudo. Daí ela anotou meu número, daí eu falei assim, fala seu número aí que eu gravo aqui. Daí ela falou o número dela. Ela falou, você não vai anotar? Eu falei, tá tudo aqui. Mentira! Para não mostrar o celular. Essa foi boa, hein? Para não mostrar o celular. Você teve que memorizar pra você não ter que tirar, né? Na hora que ela virou a esquina do Bilac ali, você correu a matar. Caramba!
Não podia esquecer, né? Não podia esquecer. Depois mandei uma mensaginha lá já e tal. Mas foi aí que a gente começou. A gente começou a partir daí. Aí depois acabei descobrindo que ela morava, né, outro dia, né, e tal. Ali foi pra gente conhecer e tal, né? Mas vocês Quando você começaram a ficar conhecendo. na escola daí. Não, ela estudava, eu não. Eu já não Mas- estudava mais. Ah, tá. Mas aí vocês começaram a se conhecer, tipo, na saída da escola Isso, na ali. saída da escola, eu pegar ela pra poder levar embora, entendeu? Aí descobri que ela morava na Avenida Londrina. Você, Não. quem mora na Avenida Londrina? Ixi, mano, lascou. As pessoas querem ver a hora que ela descobriu onde eu moro. Ai, e agora? Não, mora na Avenida Londrina, eu tenho só Twister. Aí sabe o que eu fiz? Como Deus tá no céu. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, véi, essa menina aqui é uma menina diferente. Que é uma menina que eu posso, depois de vários dias, né? Que é uma menina que eu posso levar pra casa pra mostrar pros meus pais. Porém, eu tenho que saber o peso dela. Qual o peso e a medida dela. Porque se for pra ser, será, né? Uhum. Então eu falei assim, vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela, vou descer em casa e vou falar pra ela que eu vou pegar alguma coisa lá dentro. Só pra ela saber onde que eu moro. Só pra ela saber onde que ela tá entrando. Só pra ela saber onde que Você ela ia tá parar entrando. na frente, ia buscar alguma coisa e sair só pra ver depois o que ela ia falar. Aí saindo do colégio, falou assim, você tá com muita pressa? Tipo aquele H, né? Você tá com muita pressa? Não, não. Eu tenho que pegar um negócio ali em casa ali. Pode ser rapidinho? Não, pode ser. Alguns encontros já, depois de vários encontros. Eu já sabendo que ela morava na Londrina, num sobrado. Falei, ô, Jesus amado. O que, Vamos que os ver, né? pais dela vai O que, que os pais falar? dela vai falar. Entendeu? Sim, Tudo um não. pensamento sobre, nossa, menina de condição se arrumando com um cara que não tem nenhum gato pra puxar pelo rabo. Você trabalhava E já, tudo. trabalhava tudo, mas tinha uma Twister, né? Só Twister. E, e é isso aí, entendeu? A gente pensa, né, em relação à família, né? E por isso que muitas das vezes pessoas com muita condição financeira não se conectam com pessoas com baixa condição financeira, justamente porque não vai bater as conexões. Essa pessoa vai em uns lugares, essa vai em Os outros, ambientes os ambientes diferentes. diferentes. Essa não vai gostar muito dos ambientes que vai, e esse não tem o comportamento que esse ambiente provém, e assim vai, entendeu? Sim. Pode dar certo? Pode, mas a porcentagem é muito pequena em cima de dar certo, em cima de situações. E a mulher, ela tem que ver um potencial no homem, né? Sim, Pô, esse homem aqui, ele tá nessa condição, mas será que ele quer? ele Ele tem quer, força de vontade, ele quer estudar, né? A mulher tem muitas vezes, ela tem, tem, mu- tem ela muito pensa sobre isso, né? muito sobre isso aí, é muito sobre isso aí. É aqui mesmo que eu tenho que entrar? Compensa, não compensa? É muito Conselho dos familiares conselho daí. de família. Só que ela era muito nova. É. E, digamos assim, eu peguei ela para criar. Ela tinha Quantos anos? 16 anos. Você tinha Eu quantos? tinha 23. Mas e aí, quando você entrou na sua casa lá e você Aí, saiu, o que aí, foi essa? aí foi só isso aí mesmo. Eu falei assim, eu vou levar ela, vou deixar ela na frente de casa. Não vou convidar ela para entrar, né? Ou vou convidar ela para entrar, porém ela não vai querer. E vamos ver o que vai acontecer. Aí eu falei, você quer entrar? Não, não, eu te espero aqui. Ele ficou lá na frente. Eu entrei pra dentro. Fiquei 5 minutos lá dentro, só pra ver a reação. Aí saí pra fora. Essa é uma história interessante de se contar, porque isso é a importância de tudo. Porque eu sempre fui um cara que... E ela sabe disso? Você contou isso pra ela depois? Sabe? E pra algumas pessoas eu conto também. Agora eu tô contando pra várias pessoas. Mas a hora que eu saí foi a mesma coisa de nada. Ela ter Você esperado viu que a tudo, expressão a dela não mudou, expressão não normal? mudou, normal. E durante os outros dias, normal, tudo. Falei, Isso aí é pra casar. tem diferença aí. E no ano de 2009, conheci ela em outubro. No mesmo ano de 2009, no mês de novembro, a minha mãe ficou 20 dias internado. E os médicos desenganaram minha mãe. Minha cunhada trabalhava no hospital, via muita morte, minha cunhada. Via muita morte, então a minha cunhada tinha uma expressão meio tipo...
como uma pessoa vê morte todo dia, a expressão da pessoa, morreu mais um, entendeu? Então a fala da minha cunhada, hoje ela mudou de profissão, hoje é totalmente personalidade diferente em relação a ver a vida e a morte, né? E ela falou assim, os médicos enganou, chama meu irmão, né, casado com a minha cunhada, chama os seus irmãos e vem despedir de sua mãe, porque Caramba. o médico falou. Aí minha esposa conheceu a minha mãe quando... Nesses dias aí que eu levei ela de moto, a minha mãe estava lá. Depois a minha mãe ficou internada, tudo. Passou 21 dias internado no hospital, estado grave, né? Pulmonar e tal, um agrave naquele tempo. E os médicos tinham falado, bem, se despedir tudo. Então minha esposa conheceu minha mãe no leito de morte, digamos assim. Porque já tinham desligado. Minha mãe falando para doar as coisas dela e tal. Nossa, nesse ponto. Nesse ponto. Fala para fulano ficar com isso, ciclano ficar com isso e tal. Porque já chorei muito naquele tempo lá e tal. O que ela tinha, sua mãe? Minha mãe tinha muito problema pulmonar, entendeu? Muito relacionado, talvez, pela muita friagem que pegou nos tempos de adolescência dela para criar a gente, buscar lenha muito longe para poder fazer fogueira, entendeu? Caramba, uma vida né, muito cara? sofrida. Nossa. Uma vida muito sofrida. E sempre tentando com meu pai, um monte de criança. Meu pai sempre tentava pegar um sítio, uma fazenda, uma chácara para tocar, para agregar todos os filhos que tinha. Então foi uma grande história, entendeu? Foi uma extraordinária história, digamos assim. E nesse relacionamento, depois que vocês tiveram, assim, vocês tentaram ter filhos antes? Quanto tempo depois, assim, que vocês foram ter filhos? Então, a gente casou, né, em 2011. Conheci ela em 2009, final de 2009. Em 2011, comecinho em março ali, um ano e pouquinho de namoro. Já A gente decidiram? já casou. Por quê? Porque ela Ela já tinha feito 18 já. tinha acabado de fazer 18. Caramba, casou nova pra caramba. Casou E os nova. pais dela sempre aceitou? Nunca Porque foi... assim, os pais dela são caminhoneiros. Meu sogro e minha sogra são caminhoneiros. E assim, para não acontecer algo diferente, gravidez e tal, para não acontecer algo diferente, me perguntaria aí, o que você... Não, meu tempo de zoeira já passou, entendeu? Eu sou um cara maduro, eu provenho da casa dos meus pais, tudo, ajudo na casa dos meus pais, tudo. Então, em relação à minha consciência, da minha vida, tá tranquilo, entendeu? Eu sei que eu quero conduzir uma família, agora tem que vir com ela, entendeu? Mas ela, não, é isso mesmo, é isso que eu quero, tudo. E ela, logo aos 18 anos, já casou comigo. Já casou, a gente foi formando. E vocês já casaram e foram morar junto, tudo? Sim, casamos, já fomos morar junto. Logo em seguida já deu certo para comprar uma casa e tal. Legal. Geminada e tal. É a casa que é o nosso lar, que é a nossa benfeitoria hoje, digamos assim. E sua esposa fazia o que na época? Ela começou a trabalhar? Ela trabalhava em empregos avulsos. Hoje ela é formada em marketing, trabalhar na área e tudo mais, assessora. E trabalhou em vários lugares, né? Casa de tinta, né? Vendedora, na rádio, trabalhou na parte de marketing já. Hoje ela trabalha muito mais no marketing, assessorando vereadora também, entendeu? Então, aos poucos foi se construindo, né? Aos poucos foi se construindo. E vocês decidiram daí ter a sua filha daí? Foi planejado ou ela veio assim? Não, de tanto... eu e a Bruna, logo quando a gente se uniu, a gente falou assim, não, a gente tem que viver a vida. Trabalhar, ter as coisas, só que viver também. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então a gente viajou bastante. Né? Sempre se cuidando ali para não sempre se cuidando. Às vezes não, mas... Passava uns gelos. Mas a irmã dela, hoje grávida, no dia de hoje, a irmã dela tá grávida, no alto da vida, né? Aos 38 anos, igual a nossa idade, tudo, e engravidou. Então, e sempre, digamos assim, ela teve um probleminha para poder engravidar, a minha cunhada. E a gente achava que a Bruna tinha o mesmo, entendeu? Então, não, tranquilo, tá tranquilo. A gente sempre curtindo, viajando.
E eu tinha vários sobrinhos, porém eu não tinha aquele gosto de falar assim, não, eu quero ter meu filho. Eu quero ter meu filho. Eu nunca parei para pensar nisso aí. Eu só parei para pensar nisso aí a hora que eu vi hoje é com o padre, né? A gente batizou o filho dele, né? E, e ele ficava alguns dias com a gente na semana. E eu vi aquele lá e falei assim, nossa, mas eu não vou deixar nenhuma sementinha. Eu vou... Então, E ela tinha desejo daí de querer engravidar Então, também? muito o desejo era mais por causa dos pais dela. Que, não, quando vocês vão me dar um neto? Dois filhos, duas filhas, né? Ela, Essa cobrança começou com quanto tempo de relacionamento de casado? logo, ela falou, vocês vai dar fruto? Não, vocês não... E aí, o tempo foi passando, entendeu? E a gente não pensava muito sobre isso aí. Falava, vamos curtir, vamos viajar, vamos... E meu cunhado, minha cunhada tentando, sempre tentando tudo. E a gente via muita frustração sempre em cima do meu sogro e minha sogra, que não via um neto, não via alguém para dar sequência na família, né? Aquele gosto, aquela felicidade diferente, né? E assim que foi desenrolando. Bacana. E aí, aproveitando e falando de filho já, como que foi essa experiência de vocês souberem da gravidez num momento tão difícil que foi a pandemia que a gente passou? É verdade. Eu tinha comentado com você no off, né? Essa aí é a sua esposa, né, a Essa é Bruna? minha esposa, a Bruna. Que é Sua minha filha. filhinha. Minha filha. Esses aí são meus irmãos, né? Nós somos os três últimos. Dos nove, a gente é os três últimos. 86, 76 e o do meio 77. Entendeu? E a minha filhinha. Ela tá com quantos aninhos hoje? Hoje ela tá com 4 anos e 10. Qual que é o nome dela? Lívia. 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 E a gente... E como que foi nesse período, assim, quando vocês souberam da gravidez? A gente soube da gravidez em janeiro de 2020. Em março de 2020 foi o que aconteceu, né? Foi que todo mundo sobre a pandemia e aquela loucura e tudo mais. E a gente até então não sabia o que poderia acontecer, tudo. Já tinha começado a pandemia já? Ou tava... Já tinha começado na China, na verdade, né? Na China começou em outubro de 2019. Mas ninguém tava dando moral na época, né? Ninguém tava dando moral, tá lá, né? A gripe lá tá matando vários chineses e tudo mais, mas aí foi chegando alguns casos e casos de pessoas que pegavam, contraíam a doença e morriam, e foi se alastrando e foi aumentando, e já não ficou como brincadeira mais, igual muitos políticos na época falou sobre muita brincadeira sobre o acontecido. Entendeu? não era nada, era uma gripezinha. E a gripezinha, viam mortes reais, né, de acontecendo em todo lado, não tinha como fechar, né, não tinha como esconder uma coisa tão óbvia. Mas, graças a Deus, eu nunca tive o medo de falar assim, nossa, minha esposa vai ganhar minha filha, e os hospitais estavam um caos, todo mundo de máscara, né? Aquele autocuidado com todos, né? A qualquer momento podia contrair a doença, uma coisa calamitosa mesmo. Esse foi um dos maiores desafios na época lá do Sim, hospital. na época principalmente, ninguém gostava... fechando tudo, tá... Ninguém nem gostaria de passar perto do hospital. Por quê? Porque às vezes você tava com alguma coisa, nada relacionada ao Covid, mas a qualquer momento você poderia contrair no hospital, que era um grande gerador do vírus, né? Na época. Mas, graças a Deus, conseguimos conduzir bem. Ela foi para ganhar a minha filha no hospital, e era para ter sido... Primeiro ela gostaria que fosse normal. Depois ela acabou vendo alguns vídeos e muito sofrimento em relação a ter o parto normal, e falou assim, não, prefiro cesárea porque eu tô meio com medo agora. Mas como o pedido dela primeiro tinha sido feito para os céus, ela ganhou normal. Que bênção. No entanto, que foi tão bênção
Alan, que o médico, ele deu 2 aplicações de anestesia e nenhuma pegou. Por quê? Porque talvez se tivesse pegado, minha filha teria morrido. Minha filha teria morrido. Por quê? Porque a minha filha já estava saindo aqui. E quem deu as anestesias... Eu estava em processo de parto já. Processo de parto. Dilatado, tudo certo. Só tirar. Entendeu? E ela teve 2 aplicações, porém nenhuma das 2 pegou. Por enfermeiros, entendeu? Os enfermeiros chegam primeiro. Força, né? Isso, os enfermeiros chegam primeiro, tudo, e eles vão fazer o trabalho deles. Aplicar anestesia e tudo. E foram lá e aplicaram. Porém, nenhuma, graças a Deus, pegou. Minha filha nasceu normal, tudo tranquilo. Parto normal. Rápido, mais rapidinho. Em 3 dias, 4 dias, minha esposa tá sendo liberada para ir embora. Coisa de Deus. E nesse momento do hospital ali, teve alguma hora que foi marcante, assim, ali, depois do nascimento? Você acabou de falar, né? Essa hora foi assim, mas o ambiente do hospital na época, assim, teve alguma coisa que te marcou ali ou... Na época, eu vou ser bem claro, parecia que era um dia normal mesmo, mas não era. Tava todo um ambiente diferente, só que, para mim, ao meu ver, tava tudo normal, porque eu tinha tanta convicção, tanta tranquilidade em Deus que tudo ia dar certo, sem o medo, porque se você conseguir lidar com o medo de que tudo vai dar certo, vai dar certo. Às vezes a gente não sabe o tempo que vai dar certo, mas que vai dar certo, vai dar. Tem uma confiança ali, confiança, aquela confiança extrema de que o nosso tempo não depende da gente, mas depende daquele que colocou a gente na Terra. Sim. A partir dessa convicção, muda tudo. Muda tudo. Bacana. E aí depois vocês logo vieram para casa, porque o parto normal, a vantagem do parto normal é rápido, né? A mulher se recupera rápido, né? A recuperação é rápida. Sim. E aí depois foi tranquilo, assim, essa experiência com o pai ali, com o neném, tudo. Eu costumo falar para todos. Mais um integrante na casa, né? Já é diferente. Como que a cabeça muda? A cabeça muda totalmente. Você não vive para você mais. Você vive para o seu filho. Tudo muda. É um amor incondicional. Você não é você mais, entendeu? O que você tinha em relação eu comprar para mim, não. Tudo que passa na sua cabeça em relação mas pode ser feito para ela, pode tudo. É um amor incondicional. É o melhor amor do mundo. Eu gostaria que todo ser humano que passasse pela Terra e gostasse de saber o verdadeiro sentido do que é o amor, tivesse um filho. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Sim. É ter um filho. O sentido natural, né? Você vir, se multiplicar, né? Se multiplicar. Sim. Eu não tenho filho ainda, eu pretendo ter, se for a benção de Deus, né? Vai ser sim. Gostaria de ter, sim, também. Vai ser sim, que você é um cara bom. Vai arrumar a pessoa certa, vai ter filhos e vai lembrar dessa conversa que a gente está tendo aqui. Amém. Ô, Rodrigo, e você tem uma história muito incrível também, né? Essa história aí da sua filha aí é uma história também muito... Um momento difícil que teve, né? E você tem uma história bem particular, assim, um momento muito difícil na sua vida, que foi o acidente, né? É um acidente que é recente, porém mudou o curso da minha vida. Vai me mudar para sempre, né? Em relação ao sentido da minha vida, porque aconteceu no dia do meu aniversário, né? Uma coisa inesperada, né? E conta pra nós, assim, como que foi esse dia do acidente? Você tava... Foi um dia normal, assim? Como que foi esse dia? Eu costumava comemorar o dia do meu aniversário chamando alguns amigos, né? Pra ir num lugar onde que eu sempre gostei de ir. Pizzaria. Sempre gostei de ir numa pizzaria. Até eu e minha esposa é viciada em pizza. Vamos comer uma pizza. É bom demais uma pizzinha, pizza, né? Ainda mais no friozinho, hein? Você tá doido. Então, eu e ela sempre gostou de pizza. E eu gostava muito de comemorar numa pizzaria. Então, uma pizzaria diferente, tudo. Chamava alguns poucos amigos que poderiam ir. E sempre comemorei. Só que conforme vai passando o tempo, a gente vai
Não que vai perdendo o gosto de comemorar, é que o tempo vai estreitando e a vida da gente fica cada dia mais corrida, que até o contato com vários amigos que você tinha, você acaba não tendo mais. Então, para uma festa na pizzaria que você chamava 20, 25 pessoas, 30 pessoas, que era a coisa mais normal do mundo você chamar, você não tem mais esse contato, você vai diminuindo o círculo, entendeu? E quando eu me acidentei, que foi final do ano passado, eu tinha duas opções. Final de 2024, né? Isso, outubro de 2024. Exatamente dia 22. Dia do meu aniversário, né? E eu lembro assim que eu acordei e falei assim, não sei se eu vou na igreja agradecer a Deus pela minha vida, por mais um dia. No dia que eu acordei. No dia do acidente. Ou se eu chamo minha esposa, minha filha. Meu sogro e minha sogra não estavam por aí. Era um sábado, assim, ou um dia de semana? Dia de semana, normal. Semana. Uma terça-feira. Terça-feira. Que religião que você é? Então, eu creio em Deus. Agora, seguir... eu sei que tem um Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, que é justo pela gente, entendeu? E eu acreditar no amanhã do crescer, da benfeitoria, que esse que fez a nossa vida a cada dia mais, que você acreditar que possa mudar, para mim é a equivalência de tudo. Então, a religião específica eu não tenho, né? Sim. Mas eu sou crente em Deus Todo-Poderoso. E qual parte, né? Não, daí você tava falando que nesse dia você sentiu vontade de falar com Deus ali e tal, né? De ir na igreja, né? Sim. Eu vou na igreja ou chamo... Daí eu tava meio indeciso, né? E cheguei no trabalho e falei, hoje nada vai me estressar. Nada vai me estressar. E no dia meu patrão tava meio esquisito. Falei, mas hoje não há nada... Chegou, chamou a atenção, tudo encarregado, né, da empresa. Você era encarregado lá? Sim. Hoje eu não sou mais, tô afastado, mas não vou ser mais. Não quero ser mais, digamos assim. Você estava como encarregado ali no momento. Isso. 12 anos de encarregado na empresa. Você já estava 12 anos nessa empresa? 12 anos. 13 anos na empresa, mas 12 de encarregado, digamos assim. Trabalhei um ano por conta, digamos assim, na mesma empresa. Depois resolvi... Acordamos ali para meio que eu tocar, eu e ele ali, né? Ajustando e podendo melhorar a empresa. E ele tava meio estressado no dia e tal, aí eu veio, chamou a atenção, tudo, não, calma e tal. E eu fui na serra, né? Trabalhei na serra também, né? Atende os outros, vai na serra... Mil e uma funções. Era uma empresa Lá era uma empresa do que mesmo? De cozinha de caminhões. Cozinha de caminhões. Cozinha para caminhões, né? Cozinhas para os caminhoneiros, né? Aquela caixa que vai embaixo do caminhão. Fazer os móveis ali e tal. Isso, aquele móvel que vai embaixo do caminhão pro caminhoneiro abrir e poder fazer as coisas dele, né? Fazer a janta dele, fazer o almoço dele e baratear o custo de vida dele também, porque daí melhora, né? Sim. Fora o alimento, né? Que às vezes a pessoa cozinha bem, é totalmente diferente de você comer na estrada. E é uma tradição, né? Os caminhoneiros parar imposto, fazer sua própria comida, né? Sim. E o custo, né? Muito sobre o custo também. E eu falei, não, hoje nada vai me estragar. Tava meio pesado o dia pra ele e tal. Eu falei, não, hoje... Eu fui na serra, tudo. Eu lembro de uma palavra que chegou na minha cabeça, assim. Nada, chegou numa palavra. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. E eu falei essa palavra. Alguns minutos depois, aconteceu o fatídico acidente. E foi em cima daquela palavra que hoje eu, digamos assim, eu vivo. Porque eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei. Você achou que ia morrer? Sim. Conversei com Deus na hora. Eu falava assim para Deus assim, eu pegando fogo e falava assim para Deus assim, Senhor, mas tanta pessoa ruim por aí, tanta pessoa que não vale nada por aí e vive as vidas e rouba e conduzem, e eu que da maneira que eu sou, da maneira que eu conduzo a minha vida, vou morrer desse jeito?
Mas como que foi assim na hora, assim? Como que foi ali você chegou perto da serra? Como que... É assim, eu passei pela serra, fui na serra, né? Fui fazer um trabalho na serra e voltei. Voltei, falei essa palavra, fui fazer um outro trabalho. Aí os meninos, eles estavam... O menino, ele estava cortando uma caixa, cortando os parafusos embaixo da caixa, e a faísca desse corte do parafuso da caixa voou para cima de uma lata de tinta, e pegou fogo por cima da lata. Caramba, pela faísca, Isso, cara. pela faísca. Caramba. E eu fui lá e peguei e só removi. É tipo assim, é perigoso? É, mas você tá tão tranquilo que... Começou a pegar fogo lá. Começou a pegar fogo na lata. Por cima da lata, não embaixo nem nada, por cima da Uma lata. lata grande ou Uma lata lata pequena? de 18 litros. 18 litros? 18 litros. Aí você fala, 18 litros, pelo amor de Deus, como aconteceu isso aí? Era pra acontecer. Aí a gente vai desenrolando. Eu fui lá, em vez... às vezes, se eu tivesse só estancado, Colocado um pano em cima. em cima, eu já tinha estancado. Mas estava tão tranquilo em relação a... Que não vai acontecer nada. Fui lá e peguei a lata por baixo. Pegou ela assim. Peguei a lata assim. Não tá quente, nem nada, porque pegou fogo em cima. E fui tentar remover ela para o lado de fora da empresa. Porém, tinha uma caminhonete atrapalhando e a bisque, a minha bisque sempre fica lá. Eu falei, não vou passar por ali, porque é perigoso, né? Pegar fogo ali e tal. Então, eu vou voltar aqui, vou deixar a lata aqui no meu pensamento. Vou trazer a lata aqui, vou deixar ela ali no canto ali, vou estancar ali, porque já saiu de perto do pó de serra. Porque o pó de serra era o risco maior. Você tava com medo de pegar ali, Isso, acontecer algo pior, isso, né? eu tava com medo de pegar fogo nas outras coisas, algo pior acontecer. Por isso que eu fui lá remover. Nessa que eu volto, eu ia entregar lá, vi que não dava passagem para mim. Nessa que eu volto para poder deixar a lata lá e estancar lá, eu escorrego. Escorreguei. Essa que eu escorreguei, a lata foi para frente. Começou a pegar fogo no chão, começou a pegar fogo no pneu da caminhoneta. Aí todo mundo entrou Você tava em assim, desespero. ela caiu pra lá. Caiu pra lá. Entendi. Como ela caiu pra lá, eu falei assim, caiu pra lá, o fogo foi pra lá. Porém, a hora que eu olhei, pegando fogo no meu braço e na minha perna. Tipo, será que escorreu assim e veio pra cá? Não sei. Porque quando você vai colocar um balde assim, ele às vezes ele vira assim e vai pra... Sim, pode ser. Então, o que acontece a hora que pegou esse fogo? Na minha calça, que era aquelas calças social, aquelas calças bem fininhas, fácil de pegar fogo, tava cheio de gotículas de pó de serra. No meu braço também. A gente vai cortando e vai suando, outubro, imagina, calor, tudo. Cheio de pó de serra no braço. E na perna também. Pó Isso de serra. ajudou. Pra labareda de fogo é rápido, né? E foi aí que, a hora que eu olhei, minha perna e meu braço pegando fogo. Aí eu saí correndo, desespero, cheguei perto da serra, perdido. Cheguei perto da serra, não sabia o que fazer, perdido. Você já olhou que pegou fogo? Eu olhei que pegou fogo, conversei com Deus, aqueles 30 segundos, conversei com Deus, meu Deus do céu. Aí arranquei minha calça, fiquei só de cueca. Mas na hora assim que você viu, você começou a gritar? Gritar pelo que acontecido, porque tá acontecendo, não pela dor. Eu não tava sentindo dor. A adrenalina é tanta que você não sente a dor. Caramba, hein? Você não sente a dor. Você fica na mente assim, o que tá acontecendo comigo? Eu não vou voltar ao normal, eu não vou, entendeu? Se eu tivesse na minha cabeça esteticamente de que nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. A cabeça da gente o cérebro da gente. Se a gente não saber manter ele tranquilo, Mas na hora que você tava pegando fogo ali, as pessoas já veio te socorrer na hora? Eles ficaram em desespero também. Essas horas... Essa hora... Eu já sofri um acidente também, que eu caí com a cara no asfalto, assim. Depois que eu caí, eu olhei para as pessoas ficavam em choque. Fica em choque aqui, entendeu? Em vez de ajudar... Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Ninguém veio para ajudar, ninguém fazia nada, todo mundo estático, todo mundo olhando, entendeu? Aí vem um menino lá e as pessoas falam que não pode usar água quando você tá pegando fogo, né? Mas jogou uma água. Foi o recurso que tinha, digamos assim. O menino veio e jogou um balde d'água. Ainda bem que foi água, né? Ainda bem que foi água. Você imagina? Caramba, cara. E daí você saiu tirando a roupa, tudo ali? Ali a hora que ele jogou o balde d'água, eu já tava de cueca, né? Já tava de cueca, tudo. Já tinha sofrido
graves queimaduras, digamos assim. E como que foi a extensão dessas queimaduras, assim? 23% do corpo. A gente tá vendo umas fotos suas aí, né? 23%. Essa parte você já tinha ido pro hospital já. Essa parte. Esse aqui, na verdade, é o último dia que eu tava no hospital. A doutora Gabriela Bortolotto, Deus abençoe a vida dela. Cuidou bastante da gente. E como que foi tipo assim, a extensão dessas queimaduras, assim? Tratamento O tratamento, eu passei Pegou tudo aqui na sua lateral? Sim, a Como lateral esquerda foi tudo. foi praticamente tudo, né? Nas partes íntimas não chegou a atingir? Não, graças a Deus graças não. A Deus. O rosto também não, nada afetado. E passei 50 dias no hospital, 50 dias no hospital. Passei por 35 vezes pelo centro cirúrgico. 35 vezes pelo centro cirúrgico. Fiz diversas debridações. Tive um enxerto no tornozelo. E foi um cenário... E na hora você pensou assim, putz, e a minha mulher? Será que ela vai gostar de mim assim? Não. Passou isso pra sua cabeça? Não chegou a passar, porque o cuidado que a minha esposa teve comigo no período que eu estive no hospital foi de tipo... O que é para provar num casamento tava ali. Tava ali. Foi tudo um circunstância que não é qualquer ser humano consiga passar, não. Porque ela passou 20 dias comigo direto. Eu passei 50 dias no hospital. 20 dias comigo direto, posando direto comigo. E não mudando o semblante e sendo a minha parceira. Entendeu? Que bonita essa imagem aqui, né? Que sua filha te abraçando. Muito quando bonitinho. Ela foi visitar eu no hospital, com muita saudade já, com vontade do pai dela estar na casa dela, dando todo o carinho que eu sempre dei, graças a Deus, para minha filha. E aqui, ó, as frases que eu sempre publiquei, né? Agradeço a Deus por tudo, só seu nome seja louvado. Entendeu? Porque se não é Deus na vida da gente num momento como esse... família, né, cara? Você se acaba. E como que foi as primeiras vezes assim que você se viu no espelho depois, assim? Como que foi essa experiência? Alan, eu vou ser bem sincero, a cabeça da gente fica muito conturbada lá no hospital. Por quê? Porque você não sabe se vai voltar a ser ativo como você era antes, entendeu? A correr do jeito que você corria, jogar bola, toda terça-feira eu jogo bola, subir e descer as escadas, que esse é o exercício que eu faço muito em casa, né? Subir e descer as escadas e tal, como se fosse academia, né? E a minha academia eu gosto de... Eu conversei com você no off a outra vez, minha academia eu gosto muito que seja no ar livre. Eu saio para poder andar e tal. Só para o pessoal poder entender, assim, essa queimadura, ela afetou seu nervo, que hoje você não consegue dobrar a perna. Você está falando de futebol, né? Então, o que isso interferiu, assim, na sua vida, assim, depois? Então, por enquanto, eu não consigo mover a perna do jeito que eu deveria, né? Deve ter esticado, né, ali a pele, né? Porque a queimadura, ela engrui, né, nela. Ela engrui a perna aqui, não sei se... Sua mão, né, dá para ver um pouco. Dá para mostrar a mão um pouco aqui, ó. A mão aqui. A mão normal, a que tá queimada. Essa câmera aqui, ó. Aqui, né? Não vai dar pra ver, não. Mas dá pra ver algumas diferenças, algumas marcas aqui que já dá pra ter uma noção. Ela engrui, né? Ela puxa. E até esticar, ó. Agora eu consigo ter o movimento, ó. Não é fechado, essa aqui é fechado. Mas você não sabe, os primeiros dias no hospital, a fisioterapia que você já começa a ter lá no hospital, lá você não sabe se vai voltar ao normal ou não, entendeu? E a queimadura, depois que queima, assim, ela faz bolha d'água, essas coisas? Faz bolha d'água. Caramba, e o que eles passam, assim, na queimadura? Na queimadura eles passam pomada, né? Pomada? Bastante pomada, né? Não pode estourar? Não pode estourar nem nada. Só que a limpeza, até chegar nessas bolhas, chegar nesse processo da pele começar a se formar de novo, são feitas as desbridações, que são as limpezas da pele morta. Nossa, deve doer pra caramba. A cada 2 dias eu fazia essa limpeza. E eu tomava morfina de 4 em 4 horas. Por causa da dor. Você tinha muita dor? Muita dor. Pra fazer a limpeza? Pra fazer a limpeza. Você tomava primeiro pra depois fazer a limpeza? Não, eu fazia
o procedimento e depois vinha a dor. Eu tomava anestesia. Toda vez que eu ia pro centro cirúrgico, eu tomava anestesia. Você tinha que ir pro centro cirúrgico para fazer a limpeza? Isso, para fazer limpeza, tá, entendi, entendeu? Por causa de alto risco de bactéria no quarto. Então, não poderia ser feito no quarto, tinha que ser feito no centro cirúrgico. E a cada a cada 4 horas, quando eu estava no quarto, eu ia liberado da cirurgia, ia pro quarto. A cada 4 horas eu tomava uma morfina. A hora que acabava o medicamento que eu já tinha tomado anestesia, já vinha, começava a dor. Aí eu começava a tomar o medicamento. E a cada 4 horas eu tomava Caramba, deve ser uma dor, a hein? morfina. Chegou num ponto que a morfina não fazia diferença mais. Eu sentia muita dor e eles não poderiam dar mais morfina num curto período, que no mínimo teria que ser 4 horas. Não teria como. Passava o efeito e estava sentindo dor ainda. Passava 2 horas e pouco, já começava a dor forte, 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 forte. E eu não poderia tomar. Tinha que passar as horas para mim poder voltar a tomar. E já não estava fazendo diferença mais. Porque meu organismo já estava se adaptando àquilo. Nossa. Né? Porque foi 35 vezes, né, que eu passei. 35 vezes na cirurgia. E quanto tempo você ficou no hospital? 50 dias no hospital. 50 dias no hospital. Então, você vê 35, 50, cada 2 dias, mais ou menos, eu tinha que descer pro centro cirúrgico para fazer limpeza. Cada 2 dias, aproximadamente. Tava programado. Putz, você já sabia que ia sentir dor, Já né? sabia. Então, é muito Deus, velho. E teve algum momento que você pensou assim, putz, cara, tá... Desistir não, sim, mas teve algum momento que você ficou embaixo, assim? Teve alguns momentos que você fica no hospital, você fica sozinho, que você não sabe o real sentido de, de que a maneira que você vai ficar depois de passar por tudo isso, né? Que jeito que vai ser sua vida. E como que a Porque... sua mulher, sua filha reagiu a tudo isso, assim? Não, foi muito complicado para elas também. É? Foi muito Que pesado, muda a né? rotina delas também, Muda né? Um a rotina. acidente assim, né? Depois dos 20 dias, porque a minha esposa ficou 20 dias comigo. Por quê? Porque minha filha sentia muito falta da minha esposa. Ela tive que parar uma vida. Quem ficou cuidando dela daí? Então, a minha esposa parou a vida dela. Parou a vida dela, ainda bem que ela tinha acabado pouco tempo de sair do... Deus sabe das coisas. Tinha acabado de sair faz pouco tempo do trabalho dela. Então, ela não estava trabalhando. Olha só. Entendeu? Porque senão já ia ser um outro pesar. Trabalho ou cuidar do esposo? Pedir as contas e tal, entendeu? Que ela teria que pedir as contas. E as contas que vêm As e contas tal. que vêm e tal. Então, nessa parte aí, a minha esposa foi muito guerreira comigo, porque a minha filha começou a sentir, né? Retomando. A minha filha ficou com a minha sogra e meu sogro. No caso, minha sogra. Meu sogro teve que continuar trabalhando, né? Alguém, né? Não pode parar, né? Porque minha sogra ajuda meu sogro, entendeu? No caminhão. Mas aí minha sogra teve que ficar em casa para poder cuidar da minha filha, para minha esposa cuidar de mim no hospital. E a sua filha entendia tudo o que tinha acontecido? Então, entendia que o papai dela estava dodói, estava no hospital e precisava se curar. Mas um entendimento sobre o que aconteceu, o que podia acontecer, e isso ela não tinha, entendeu? Mas ficava muito assustada toda vez que ia para o hospital, porque ela ficou internada um bom período da vida dela também, ficou uns 20, 30 dias internado, né? Entendeu? E ela não gostava do ambiente de hospital. Então, ela vendo o pai dela naquela situação também, É a cabeça da criança, imagina, na o que cabeça da passa, criança né? não foi nada legal. E logo quando passou os 20 dias dos cuidados que a minha esposa tinha comigo no hospital, eu falei assim para ela assim, agora que eu tô um pouco melhor, vamos fazer assim. Ainda no hospital. Teve um casal de amigo com a gente que deve ser mencionado aqui. São um casal de policial que fez total diferença pra gente também no hospital por ajudar a gente, entendeu? A Fran e o Du, a Fran e o Eduardo. A, a, a esposa, o Eduardo se queimou também, policial, né? Se queimou e estava no hospital, e estava no mesmo quarto com a gente, e a Franciele, a Fran, a esposa dele, cuidava dele, entendeu? E sempre dava um amparo pra gente ali, tudo.
E quando a minha esposa voltou a vir para casa para poder cuidar da minha filha, ela passava o dia todo comigo, os 20 dias, direto. O restante dos dias, os outros 30, né? Foi 50 dias. Os outros 30, ela ficava a parte do dia e à noite vinha cuidar da minha filha. Entendeu? E a par da noite, que a gente precisava de alguma coisa, alguém pegar alguma coisa para alguém, que tinha que ter um acompanhante ali. A Fran, que é a esposa do Dudu. Você não conseguia levantar nos primeiros, assim? Não Você não conseguia. Não Você ficava conseguia totalmente lá. parado. Você pode ver que a faixa enfaixado. Ali foi o dia que eu saí, que no meio da perna eu já estava sem faixa, para poder respirar no meio da perna, a queimadura. Mas é a minha perna inteira enfaixada, direto. Circulação, com risco de trombose. Putz, é entendeu? verdade. Então foi uma coisa muito, muito terrível, né? Ô, Rodrigo, e olhando tudo isso que aconteceu com você, assim, o que você mais aprendeu com isso aí? Eu aprendi que eu tinha que passar por isso aí. Porque quando a cruz é sua, você tem que arrastar ela, entendeu? Muita gente não vai precisar arrastar uma cruz, mas talvez vai arrastar outras cruzes, problemas diferentes, problemas menores. Talvez eu peguei um problema grande que, graças a Deus, sei o porquê, porque é as coisas que a gente tem que acontecer na vida da gente, porém, outras pessoas pegam cruzes menores. E na soma daquelas cruzes fica uma cruz grande também, entendeu? Então, e eu sei que a gente tem que dar valor até nisso. Até nisso. Você acredita que depois do acidente você acredita que teve uma nova missão de vida, assim? Sim, Depois do acidente? sim, com certeza. Primeiramente, passar aqui na Terra aqui é rápido, muito rápido. A qualquer momento a gente pode ir embora. Do mesmo jeito que a gente tá aqui, eu sair da porta ali, tô conversando com você ao sair da porta. Eu já não posso, eu possa não estar mais amanhã aqui, né? Nesse campo espiritual. E a gente tem que dar valor no agora, no hoje. E o que você diria para uma pessoa que está passando por um momento difícil, como esse que você passou ali? Que mensagem que você daria para essa pessoa que está, né, passando por esse período difícil na vida? Às vezes está lá no hospital. Que mensagem que você daria para essa pessoa, assim? O que eu poderia falar para uma pessoa que passa, tudo passa, tudo passa. A dor de um luto, a dor de um sentimento, a dor física que a gente tenha sobre algo que aconteceu, tudo passa. Porque quando é pra gente não estar mais aqui, pode ter certeza que logo a gente vai ser desconectado, porque aquele que conecta todos tem o poder de fazer assim, ó. Então, se a gente ficou, é sinal que a gente tem algo a mais para dar para com os outros. Sim. É A gente tá vendo o seu Instagram ali na tela, né, ó. Quem quiser seguir o Rodrigo, pode seguir o Rodrigo aí, que tem uma história bacana, né? Só escanear o QR Code aí, pode seguir ele, né? E essa é a mensagem que você dá aí para quem tá no hospital passando por esse momento difícil aí. Não é fácil. Não é fácil, porém vai passar. Tanto para aquele que fica com aquela pessoa no hospital, que também não é fácil. E nessas horas a gente vê, né? Essas horas a gente vê quem é quem. Essa é a verdadeira hora que a gente vê quem é quem. Sabe por quê? Porque ninguém quer visitar ninguém no hospital. Ninguém quer. A gente vê quem é os amigos, quem né? é os amigos. Ninguém quer ir no velório. Ninguém quer ir no enterro. Ninguém quer fazer essas coisas. É igual uma frase que eu vi um dia, né? Depois que você morra, que a gente morrer, que todos nós vamos morrer, 7 dias depois, todo mundo ainda vai estar ali chorando. Alguns ainda lembram de você, outros já esqueceram também. 2 meses, já vão estar aí voltando para suas atividades, até menos, né? Já vão estar quase todo mundo ali voltando para suas atividades normais. 6 meses, todo mundo já praticamente já se curou, fase de luto, né? E daqui 1 ano, Já foi. é uma lembrança, né? Só sente mais quem tem aquilo que eu acabei de falar para você, o amor. O amor para com o outro
isso fica, e fica marcado. Por quê? Porque não é a qualquer momento que você arruma um amor. Tanto quanto um filho, tanto quanto um pai, uma mãe, uma esposa, Pai e parceira. mãe nunca vai esquecer, né? Pai e mãe, alguns esquecem, né, Alan? Porque, É. né, o maltratamento, a criança não ter o pai, na verdade, né? Pelo pai espancar a criança, pela mãe espancar a criança. Então, esses, às vezes, Cara, e você vê, né? Tem história entendeu? que, tipo assim, geralmente a mãe é a que é mais apegada ao filho, né? Mas não sei quem me contou uma história essa semana que a mãe que batia, cara. Então é cada coisa, né? Cada história que E tem, né? aí, se tratando disso aí, você vê que várias pessoas tentando ter filho e às Você vezes não vão imagina? ter a possibilidade de ter, vão passar por essa terra e não vão ter a possibilidade de ter, e outras que têm não dá o valor que uma mãe lá que está sofrendo para ter E, não ó, vai ter oportunidade. Então tem coisas na vida da gente que a gente fala assim, mas qual que é o sentido da vida? Qual a explicação? Mas é aí que tá a graça. e tem mulher que ela tem tanta vontade, quer ter filho e ela não consegue, Não né, cara? consegue. Parece que a Thay fala bastante sobre isso, né? Uhum, Eu vi uns vídeos dela falando sobre isso aí, quem passou por aborto ali, né? uhum. Verdade, a Thay comenta muito sobre isso aí. Uhum. A Thay vai ser convidada aqui também pelo Alan Vai, aqui vai. no A Thay tá podcast. convidada, hein, Thay? Tá convidada aí, hein? Convidadíssima, né? E é um E momento, né, bem difícil pro casal, né, que quer engravidar ali também. E parece que os hormônios da mulher, a ansiedade que ela tem, ansiedade talvez que atrapalha, né? atrapalha. Vi falar, né? Não sou É, especialista, mas... meu cunhado, vou dizer o que tá acontecendo lá em casa, lá, né? No nosso ambiente lá. Meu cunhado mudou pro lugar onde ele é nascido e criado. Agora ele pegou minha cunhada e levou para esse lugar que é São Miguel do Cambuí, né? E digamos assim que o povo tá falando assim, agora engravidou porque mudou a água, né? Né? Aham. Entendeu? Então, às vezes é muito sobre o que passa na cabeça da gente, entendeu? A hora que a gente fica tranquilo que vai acontecer naturalmente, Na hora de Deus, na né? hora de É, Deus, acaba acontecendo, entendeu? sim. Rodrigo, quero te agradecer mais uma vez. Você quer deixar uma Obrigado. mensagem final aí para quem tá te vendo? Nossa, velho, foi uma grande oportunidade que eu tive de poder passar essa mensagem, né? E passar para várias outras pessoas que tem várias histórias muito piores que a minha, né? Mas piores assim eu falo de em relação ao acidente, né? Porque a minha história, igual eu falei pra você, a minha história é uma história fantástica de vida, né? Contando meus irmãos, contando uma grande família que a gente tem, né? E só queria agradecer mesmo a vocês da VIT aqui, ó, que A gente que agradece vocês você tá se dispondo a vir aqui compartilhar, porque hoje a gente sabe que tem muita gente nos hospitais que estão passando por algum problema, e ela tá, a única interação que ela tem ali é um celular, né? verdade. Fica vendo ali podcast, fica vendo um vídeo e tal, e às vezes a sua mensagem chega para essas pessoas, Sim, para qualquer lugar do mundo, né? sim. E pode ajudar, né? Isso é o poder da internet, né? Um grande agradecimento às meninas que cuidaram de mim, que são os profissionais de enfermagem, que não é fácil, meu Deus. Caramba, Eles todo têm dia, né? vida, Tem que eles tentar, têm tem que ter. vida também, assim É. como a gente, e tem que ter um psicológico forte para aguentar vários tipos de pessoas que não entendem. Só uma curiosidade, e para tomar banho, cara? Essa aqui é uma curiosidade, velho. E para fazer o dois? Caramba, isso aí vai virar um corte. Para fazer o dois. Eu fazia o dois com as pernas esticadas, filho. Sem vontade de fazer. Por quê? Porque o remédio prendia. O remédio Que prendia, você não situação, né, consegue cara? fazer. E aí, como é que você faz? É que daí também você não come muita coisa sólida, você tem que comer coisa mais líquida, né? Pra também Mas no ajudar, né? hospital chega uma hora que você não aguenta mais comer comida de hospital. Você viu as fotos que eu fiquei ali? Nossa, eu fiquei esquelético, moço. Emagreceu bastante. Nossa, mais de. Questão de 17 quilos, 18 quilos. Por quê? Porque você tá enjoado de comer aquela comida, não tem gosto, não tem nada, seu psicológico não tá legal, você tá passando Putz, depende da pessoa ali pra você ir no depende banheiro. pra pessoa no Nossa banheiro senhora. E pra limpar, e pra limpar. o que você fazia?
Não fazia. Quem fazia era a minha esposa. Nossa. Você tá me entendendo? Por isso que... Porque, tipo assim... Você tá me entendendo o peso? Às vezes você tá no casamento, a sua esposa nunca viu lá. Aquela parte de trás. Você tá me E entendendo o nessas peso? horas tem que ver, né, cara? Você tá me entendendo o peso? Minha esposa me limpava. Você tá me entendendo a parceria e a gratidão que eu tenho que ter para com essa pessoa? Caramba. Entendeu? É difícil mesmo, né? Não é Mas fácil. deixa aí sua mensagem final aí, pessoal. Quiser olhar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. É isso aí, Rodrigão. Obrigado pela presença de novo. Obrigado por eu. compartilhar essa história incrível aí. Obrigado. E- Deus abençoe vocês. É isso aí. Tudo Falou, pra- pessoal. Até mais. Segue o Rodrigo lá no Instagram, tá? Tamo E junto, segue lá. curte aí nosso canal também, se inscreve, comenta aí o que você achou mais legal na história do Rodrigo. Beleza? Até mais. Tchau. Tamo junto.